Treinar para servir. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. Eu achei graça quando eu fui numa reunião e após servir o cafezinho que estava lá no centro da mesa, né, para todos os que estavam no meio da reunião, eu escutei do principal executivo da empresa. Ele falou assim: nossa, eu admiro muito a cultura japonesa, essa delicadeza ao servir. E aí, talvez, há décadas atrás, eu ficasse ofendida. Talvez eu me sentisse submissa, né? Mas ele me chamou a atenção para algo que aos pouquinhos, eu aprendi e percebi que o servir não enfraquece, né? O servir não é submissão. O servir ao outro é servir a vida. E ao servir a vida, naturalmente, nós criamos um ambiente de abundância, de fluidez em nossas vidas. Se para você é difícil servir, comece aos poucos. Eu vou dar alguns exemplos, né, do dia a dia. Quando os meus sogros estavam vivos e eu ainda namorava com o Marcelo, nós namorávamos durante 8 anos. Eu lembro que nós só começávamos a jantar, a gente só podia jantar depois quando meu sogro chegava do trabalho. Meu sogro é ótimo, né? E de forma instintiva, a minha sogra servia o arroz primeiro para o marido, depois para os filhos e depois vinha as noras. Era bem diferente da minha casa. Nós tínhamos aquela panela japonesa, sabe? Que fica ligada na tomada, né? E aí cada um se servia, não tinha lugar certo à mesa, cada um sentava no lugar que queria, né? E ia jantando, almoçava conforme o tempo que nós tínhamos, né? E aí ninguém comia todo mundo junto, igual na família do Marcelo. E aí, sem julgamento, lembrando que não existe certo e errado, cada família possui esse teu jeito de viver. Só que o jeito que você aprende desde criança passa a ser o seu jeito natural, passa a ser o certo para você, né? E aí, mesmo depois de 8 anos de namoro, foi só depois de casar que os ajustes para formar o nosso novo sistema familiar começou. O nosso próprio sistema, né, começou. E aí eu vou confessar que o servir veio aos poucos, né? Na minha família, cada um se servia. Então, colocava o seu arroz no prato e tá tudo certo. Na família do Marcelo, a mãe que servia a todos. E aí agora, e na nossa, como que fica, né? Não houve regras, houve uma fluidez que aos poucos, né, foi colocando cada um no seu lugar. Eu confesso que para mim o servir surgiu principalmente depois que as crianças nasceram e cresceram, né? O servir veio de forma consciente, né? Como se fosse um treino mesmo. Hoje eu sirvo primeiro o Marcelo, depois as crianças, e trazendo a lei da ordem e da hierarquia, essa lei da ordem e hierarquia, ele começa a ser implementado aos pouquinhos na nossa casa, né? Com treino. Olha como as mães servem o tempo todo. Pode ser colocando, acordando, quer dizer, de madrugada, nesse frio que tá, né? Acorda para ver se as crianças estão cobertas. Pode servir fazendo a compressa de água quente para as cólicas das crianças, né? Hoje elas já são grandes, mas nesse cuidado elas se sentem acolhidas. E de verdade não é submissão. É algo que nos alegra. Quando não precisamos mais provar nada para ninguém, servir esse cafezinho que estava parado no centro da mesa de reuniões para todos, não é submissão, é uma delicadeza mesmo, igual ele falou. Não é ser puxa-saco, né? Que eu falo, também Maria é puxa-saco, deve ficar servindo a todo mundo. Não é isso. É se colocar a serviço da vida. E aí eu te pergunto, né? Como que você se sente quando serve o outro? Pode ser no seu trabalho, pode ser numa reunião, num jantar, na limpeza da sua casa, né? No cuidado com o outro. E aí, se você assiste os meus vídeos e de forma consciente você percebe que tem alguma mudança na sua vida, eu vou te pedir para compartilhar com quem você ama e se inscrever no canal do YouTube, do Instagram. Isso é uma forma também de trazer a segunda lei sistêmica, né? A terceira lei sistêmica, que é do equilíbrio nas nossas relações. E o servir, ele está principalmente ligado à mamãe. A gente aprende a servir com as nossas mães. Agora eu te vejo, eu sou Marie, da Relação Sistêmica.